A segurança das mulheres que utilizam transporte coletivo no período noturno e as condições precárias dos sanitários do Parque Ecológico foram debatidos na sessão da Câmara desta semana. Veja no resumo. A segurança das mulheres foi um dos assuntos na sessão da Câmara Municipal desta semana. O vereador Aguinaldo Navarro fez uma indicação ao Executivo Municipal para que este encaminhe um projeto de lei que garanta às mulheres o direito de desembarcar dos ônibus urbanos fora dos pontos fixos, mas dentro do itinerário, após as 20 horas. Esta lei já funciona em Araraquara e chama-se Parada Segura. Nós estamos preocupados com a segurança da mulher, não é? Está havendo muito abuso com as mulheres, não é? Então, o que é que eu estou pensando? O que é que nós pensamos? E nós também, nós vimos essa lei que foi aprovada em Araraquara. A mulher, depois das 20 horas, se ela mora numa rua e a casa dela fica próxima ao ponto de ônibus, obviamente no mesmo itinerário que o ônibus faz, o ônibus para mais próximo da residência dela, para que a mulher tenha mais segurança quando desce do ônibus. Então, obviamente que nós estamos preocupados com todos, com o idoso, com a criança, mas nesse quesito aqui é aquela mulher que trabalha até as 20 horas ou depois das 20 horas, pega o ônibus e o ônibus possa parar próximo à residência dela, claro que no mesmo itinerário. Então, a nossa preocupação é essa, e nós estamos pedindo para que o prefeito Chico Dumont, porque esse projeto tem que vir do prefeito, para que o prefeito mande esse projeto, para que nós possamos ter essa lei, e obviamente que o executivo e também os donos de empresa de ônibus, o qual eu já falei com as pessoas que são envolvidas com a Paraty, e para eles não tem problema nenhum, eles vão cumprir a lei como cumpre a lei em Araraquara. Outro assunto que já foi reclamação nos jornais da TVM e Saudades FM é a respeito das condições dos sanitários públicos do Parque Ecológico. O vereador Diácono Serginho esteve no local e constatou que as condições são precárias. Isto o levou a fazer uma indicação ao Executivo solicitando providências. E muitas pessoas vieram me procurar no sentido de que fosse feito alguma coisa para melhorar os sanitários ali do ginásio poliesportivo. Haja visto e considerando que ali é um lugar que muitas pessoas fazem caminhada, muitas pessoas frequentam à noite aqueles trailers de lanche, enfim. E o banheiro hoje, os sanitários lá se encontram em situação deplorável, sem condições de uso. Então eu apresentei hoje, nesta noite, nesta sessão, uma indicação solicitando ao prefeito providências no sentido de se realizar uma reforma ali naqueles sanitários. E olha, já faz tempo que está numa situação como nós estamos vendo lá, sem as mínimas condições de uso. Portanto, eu espero, e a população também espera, uma iniciativa do prefeito nesse sentido. Já o presidente Sandro Trench lembrou com um voto de congratulação os 69 anos de fundação da USE, a União das Sociedades Espíritas de Matão. Sim, eu fiz um voto de congratulação hoje à União das Sociedades Espíritas USE, pelos 69 anos de fundação, comemorado no dia 5 de junho de 2016. E a comunidade espírita de Matão, grande, os estudos existem, que é uma das maiores comunidades espíritas do Brasil, tem a história aqui fundamentada em cima de Caibar Chútil, e eu acho muito justo esse voto de congratulação de 69 anos para a USE. Lembrando também que no final do mês agora, teremos a Semana Chico Xavier, que a Câmara de Matão faz questão sempre de participar, tendo uma das sessões realizadas aqui na Câmara e várias sessões realizadas nos centros espíritas de nossa cidade, mostrando esse trabalho comunitário, fraterno, que a comunidade espírita desenvolve na cidade de Matão, tanto na área social como na área espiritual. A gente tem determinados departamentos que dão cursos para os nossos jovens, capacitando-os pelas comunidades espíritas. Os livros doutrinários feitos pela editora O Clarim, que é símbolo no mundo todo,
Então, parabéns aí à comunidade espírita e parabéns à USE pelos 69 anos comemorados. Muito boa essa iniciativa do vereador Aguinaldo Navarro de facilitar o desembarque das mulheres no transporte coletivo, não é, Daércio? Porém, ela pode ser um pouco mais ampliada, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, do vereador Aguinaldo Navarro. Uma indicação interessante na sessão de ontem à noite, sessão que foi absolutamente tranquila, com uma ordem do dia, que é o momento em que os projetos mais importantes são votados ali. Teve apenas lá um projeto da própria mesa, regulamentando coisas do regimento interno, que é uma coisa mais do interesse direto dos próprios vereadores, né, do que propriamente do interesse geral da população. Ainda que isso aí, às vezes, melhore o desempenho do vereador e tal, mas eu digo que o projeto de resolução tratando sobre questões do regimento interessa muito mais os vereadores, porque eles que transitam lá os seus interesses e tal, e isso aí são ferramentas, portanto, que ele pode utilizar. Então, a ordem do dia foi absolutamente tranquila. Mas uma indicação chamou a atenção, e é esta do vereador Aguinaldo Navarro, que sugere o seguinte, que à noite, portanto, no período noturno, os ônibus parem para as usuárias, para as mulheres, não exatamente e obrigatoriamente em pontos previamente estabelecidos, que são os pontos de ônibus circulares que nós temos, mas em qualquer outro local indicado por esta usuária, por esta mulher, e que seja bem mais próximo da sua residência. Já existe em algumas cidades, inclusive, funcionando e vai muito bem. Sobretudo à noite, é claro, porque, neste caso, o entendimento nessas outras cidades também foi de que as mulheres ficam mais vulneráveis à noite à ação de bandidos. Pela diferença, evidentemente, de força, de compleição física, de uma série de coisas e tal, elas ficam mais vulneráveis. Esse é o entendimento. E é por isso que nessas cidades todas é assim. E tem funcionado bem. E aí ele traz a ideia aqui, explicando imediatamente também por que ele próprio não entrou com um projeto. Ele não pode. Qualquer vereador tem restrição hoje a certos assuntos, aquilo que vai implicar em, por exemplo, entre outros exemplos, né? A situação em que um projeto de um vereador vai criar despesas. Ele não pode criar um projeto assim, ele pode então fazer o quê? Indicar ao prefeito, este pode legalmente, para que este mande um projeto para a Câmara, tratando sobre aquele assunto que ele, como vereador por lei, não pôde legislar. Né? Esse é um caso muito particular. Então o vereador não pode criar um projeto como esse porque não é atribuição legal dele, vereador. Então ele pode indicar. E por isso que o Aguinaldo fez a indicação ao prefeito para que este mande para a Câmara um projeto que estabeleça essa ideia, que em muitas cidades vai funcionando muito bem. Eu diria até que se nós estamos tratando aqui de uma questão de segurança à noite, para o público usuário dos ônibus circulares mais vulneráveis, então isso poderia se estender também aos idosos. E até, não sei se crianças, porque criança geralmente está acompanhada aí de alguém que pode ser o pai, por exemplo. Né? Mas vamos dizer assim, os idosos também têm lá uma certa dificuldade de locomoção, às vezes mais comprometida, e se tornam, portanto, vítimas mais fáceis da ação de bandidos à noite. Se a ideia é esta, né, de proporcionar mais segurança, deixando esta usuária do coletivo, do ônibus, ônibus municipal, o transporte coletivo urbano, portanto, deixar essa mulher mais próxima de sua casa, então também os idosos. Isso vai, evidentemente, mexer nos interesses da Paraty, que é detentora dos serviços. Para ela, não deve ser interessante, melhor que ela continue parando nos pontos de sempre, que, aliás, nem, na sua maioria, nem podem ser chamados de pontos. É um postinho lá indicando que ali é que o ônibus para. Nós não temos aqui ainda, nunca tivemos, a preocupação de dar o mínimo de conforto em todos os locais para os usuários, com uma cabine, sabe, que os proteja do sol, da chuva, enfim, não é? Que dê esse conforto. Nunca teve, nem sob a forma de parceria com a iniciativa privada, nem por conta da própria operadora do serviço, o município também nunca se ocupou muito disso. O fato é que a grande maioria dos pontos nem tem esse conforto e essa característica de fato de ser um ponto de ônibus. Ora, então também por isso, não há qualquer problema em parar em outro lugar, a não ser que isso gere mais despesas para a operadora. Então, talvez não seja no interesse dela, mas se a gente for levar em conta o interesse do usuário, que paga e paga bem, se não pagasse bem, a operadora não estaria aqui, a Paraty não ia estar na cidade. Ela está aqui há muito tempo. Por quê? Provavelmente porque é um serviço rentável. Ora, pago pelo usuário,
que, por seu lado, nunca teve de volta ônibus com ar-condicionado, como muita cidade já tem, um conforto maior numa frota mais renovada, nunca teve pontos de ônibus aqui com o mínimo de conforto nessas horas de chuva, de sol, de intempéries. E o usuário que tem o direito de ter um pouco mais de retorno por aquilo, por um serviço que ele pague. Como eu disse, paga no mínimo bem. No mínimo bem, porque nunca vi a Paraty reclamar que está tendo prejuízo em Matão. Não é? E acho até que a ideia do vereador, muito boa, poderia se expandir e ir além. E contemplar também os idosos à noite, deixando-os com essa tranquilidade mais próximos das suas residências. E, criada uma lei como esta, a Paraty que dê seus pulos, reclame, fale lá o que quiser, justifique o que bem entender, desde que o usuário, quase sempre esquecido, este sim, tenha pelo menos esse conforto, essa benesse, esse encantamento e essa atenção por um serviço que há muito reclama por algum tipo de investimento no atendimento direto à atenção, ao gosto e ao direito, afinal de contas, que o usuário tem. Boa noite.